da Nani ao vídeo do quarto, aquele momento que a gente senta para falar de espiritualidade, ocultismo, magia e essas coisas. Sem edição, sem corte, sem porra nenhuma. Olá, meu nome é Nino Denani, eu sou magro hermetista já há mais de 10 anos, eu viajo o Brasil inteiro e talvez o mundo falando sobre magia hermetista, sobre a filosofia hermetista e como isso pode ajudar você a mudar de vida e encontrar a sua felicidade, seja lá o que você chama de felicidade. E esse é mais um vídeo meu aqui no YouTube. Em primeiro lugar eu queria falar beijocas a Carolina, a menina Carolina que fez a nossa abertura aí, lá de Portugal, a filha da Alexandra. Em segundo lugar, o vídeo de hoje nós vamos falar sobre captromancia, enoptromancia ou catoptromancia, que é a magia com espelhos. Mas antes, uns recadinhos para você. A iniciativa Nino on the Road está rolando e esta semana nós vamos para Campinas, no interior do estado de São Paulo, para falar de magia hermetista, né? A gente vai fazer um evento lá com atendimentos como a gente tem feito em todos os lugares, exceto que como esta cidade em particular foi um negócio meio que no corre, na correria, a gente não achou palestrantes ali perto para colocar no evento. Mas o evento já está fechado, já não dá mais para, não adianta mais, não dá mais para comprar, para você ir lá. Mas só para vocês saberem, semana passada foi em Porto Alegre, as fotos e depoimentos do evento, todas estarão aqui em ninodenani.com.br. Próxima cidade, Vitória, no Espírito Santo. Se você está afim de participar desse evento, não deixe de se inscrever, porque a gente está na última semana de inscrições para Vitória, beleza? Mais informações me procura direto no WhatsApp em 11 99689 2833, que aliás é o mesmo número para você marcar atendimento particular comigo, beleza? Se você está interessado em alguma coisa e melhorar sua vida usando aí a magia hermetista, filosofia hermetista, 11 99689 2833. Mais informações, qualquer coisa, em ninodenani.com.br. Bom, o tema de hoje, como todos os outros, são escolhidos por vocês inscritos, mas os nossos apoiadores têm preferência, além de ter desconto nos cursos e também desconto em todos os eventos que a gente faz, tá? Se você quer se tornar um apoiador como estas pessoas aqui, acesse apoia.se/ninodenani para você fazer parte do que a gente chama de demoninos e em breve, aliás em breve nada, eu vou conversar com os nossos apoiadores atuais, mas a partir de agora, quem entrar no nosso grupo de apoiadores vai ganhar um presente. Logo de cara, entrou, se inscreveu, eu vou mandar um presente pra você, beleza? Logo logo eu posto aqui qual que vai ser. Vou postar logo logo nada. O presente, bom, depois eu falo. Pra variar, o vídeo de hoje vai ser dividido em duas partes, tá? Primeiro eu vou dar uma espécie de contextualização histórica, bibliográfica, alguma coisa assim, para vocês entenderem o que a gente está falando quando estamos falando de magia com espelhos. A segunda parte eu vou dar minha opinião sobre a tal da captromancia, tá? E eu vou deixar para facilitar para vocês o timeline, o timecode aqui embaixo. Ou seja, se você quiser pular direto para minha opinião a respeito do assunto, sinta-se à vontade para ir lá. Eu não recomendo, nunca recomendo. Se você está assistindo o vídeo na estreia, você não tem essa opção, então você vai ter que ver o vídeo inteiro, que é o mais legal, beleza? Mas de qualquer forma, a primeira parte vai ser uma parte mais bibliográfica e a segunda parte vai ser a minha opinião sobre o assunto, beleza? Então agora vamos falar de captromancia. A primeira coisa que eu queria levantar para vocês é que esse tema em particular me deu uma certa nostalgia dos meus tempos passados, né? A captromancia foi um dos assuntos que eu estudei logo que eu entrei na ordem hermetista lá que eu sempre falo, né? A gente estudou vários tipos de mancias, a gente passou pelo estudo de vários tipos de mancias e a captromancia foi um deles. E isso me interessou em particular porque é um negócio realmente que eu queria entender qual era o gatilho psíquico das pessoas que usavam esse tipo de situação. Depois eu desenvolvi uma opinião a respeito disso, que é o que eu vou dar na segunda parte do vídeo, mas eu quero levantar para vocês os caracteres bibliográficos, beleza? Então anota aí que vai ter uma série de livros e um montão de nomes que eu vou falar para vocês entenderem mais ou menos o que está acontecendo. A nossa jornada em particular começa na Grécia. Grande parte da bibliografia que a gente vai encontrar a respeito dessa captromancia está escrito num livro chamado From Interaction to Symbol, do Piotr Sadowski, que eu vou colocar aqui para vocês, tá?
Ele fez uma pesquisa bem intensiva a respeito de várias coisas da parte simbólica com relação ao ser humano, da interação ao símbolo que a gente tem do ser humano, e ele traz várias coisas a partir daí. E a captromancia em particular, ele começa a pegar a história a partir da Grécia, principalmente por causa do mito de Narciso, né, que é a primeira história famosa que a gente tem a respeito da magia com imagem, ou pelo menos da interação com um símbolo criado pela própria imagem da pessoa que o observa. Esse livro do Sadovski ele é muito legal, em particular, porque ele é o livro de um estudioso a respeito dessa história em particular, do uso dos símbolos. Então, ele vai dar pra gente várias citações de outras pessoas que também estudam o mesmo fenômeno, pra gente conseguir pegar. Então a gente tem um acúmulo de bibliografias muito legal pra gente usar, que é diferente do que você pegar um livro, por exemplo, de um mago medieval, alguma coisa assim, que não vai citar outras fontes, né? Ou se citar outras fontes, vão ser outras fontes também, sem nenhum tipo de estrutura psicológica ou estudo mais sério a respeito disso. Mas o que é legal do Sadovski em particular, da opinião dele, do que ele traz pra gente, é que ele fala que a captromancia é uma espécie de adaptação mental que nós temos a partir de uma percepção infanto-juvenil sobre a história do espelho. Quando a gente está olhando para um espelho, segundo Sadovski, as pessoas que são mais infantis no pensamento, e agora eu quero deixar claro, quando eu estou falando infantil aqui, de que são pessoas mais inocentes. Se você pegar a história da humanidade como um todo, as pessoas da era medieval, da Grécia, que é pré-medieval ainda, têm uma percepção do mundo muito mais crua, né? Eles não têm o cabedal de conhecimentos que nós temos hoje. Para nós hoje, olhar num espelho é uma coisa muito normal, a gente não vê nada demais aí. Só que para uma criança é diferente. A interação que a criança tem com o espelho é muito diferente. A interação que um animal, um cachorro, por exemplo, tem com o espelho é muito diferente. Eles não conseguem perceber, por exemplo, que aquilo lá nada mais é do que a sua imagem refletida. Eles têm uma outra vivência com relação a isso. E isso é muito importante a gente compreender, porque já que a magia acontece na mente, o todo é mente, o universo é mental, a nossa interação mental com o universo que está se apresentando ali na nossa frente, no caso, a imagem refletida, faz toda a diferença para o estudo da captromancia. É exatamente essa dificuldade de percepção, ou um encanto que acontece quando nós olhamos a nossa imagem refletida, e não compreendemos de forma inconsciente, como hoje acontece quando nós fazemos esse gesto, que dá a percepção para as pessoas de que alguma coisa lá acontece. Para Sadovski, em particular, ele fala que quando a pessoa se olha no espelho, ela tem a percepção de que ela está vendo um duplo dela, e não ela refletida. E isso dá para aquelas pessoas que estão vivenciando um paradigma de mundo das ideias, do Platão, por exemplo, a ideia de que nós estamos mostrando a nossa própria alma. Quando a gente olha no espelho, não é um reflexo puro e simples da gente, mas sim uma forma de capturar a nossa alma. Isso também é reforçado por Sabine Melchior Burnett, que fala que vai tentar dar uma olhada no mito do Narciso, como eu falei lá no começo. E ele fala que, na verdade, quando o Narciso olha para o espelho e se apaixona, e isso está meio claro, segundo o Burnett, no mito do Narciso, ele não se apaixona por ele mesmo. Ele se apaixona por uma outra pessoa que está dentro do lago. Essa quebra mental de paradigma, quando a gente olha no espelho, olha o reflexo e não se enxerga, mas enxerga uma outra pessoa, foi o que fez Narciso se afogar. Porque, na verdade, ele não estava se apaixonando por ele mesmo. Ele estava se apaixonando por uma outra pessoa que estava dentro do lago. E isso o impulsiona a pular no lago. Entende a quebra de paradigma aqui? Eu sei que esse negócio é muito difícil da gente compreender, mas quando a gente olha a nossa sociedade como um todo, a gente vê esse tipo de quebra mental acontecendo o tempo inteiro. E essa quebra mental, ela fundamenta algumas das diferenças que nós temos quanto sociedade. Porque, por exemplo, é muito difícil nós termos uma quebra mental suficientemente completa para diferenciarmos o momento de feto e de vida. Mas eu não estou aqui para entrar nessa discussão, em que momento um feto vira vida, ou em que momento um feto ganha vida. Eu não estou aqui para discutir sobre isso. Eu só estou tentando trazer para vocês a discussão e a complexidade que se dá quando nós temos paradigmas mentais bem fundamentados.
Muitas pessoas deixam de levar a sua vida de uma forma leve exatamente pelos paradigmas que lá estão. Então elas não se aceitam, por exemplo, como homossexuais ou homoafetivos, exatamente porque o paradigma social vigente nela prende na cabeça dela de que isso é uma postura errada. Um outro estudioso que faz no seu livro The Golden Bough, que chama Fraser, né? O Fraser escreveu The Golden Bough, vem trazer pra gente a mesma metáfora que os outros dois estão trazendo a respeito do espelho prender a nossa alma. E ele fala exatamente que é daí que vem a nossa superstição de que quando quebra o espelho tem 7 anos de azar. Segundo ele, as pessoas na Idade Média entendiam que quando a gente olha para um espelho, de alguma forma a gente está vendo a nossa própria alma, é o nosso espírito lá. Como se o nosso espírito vivesse, na verdade, numa outra dimensão, e essa dimensão é captada pelo espelho. Então, quando a gente se olha no espelho, essa quebra que a gente tem com relação à imagem que lá está, dava para essas pessoas na era medieval de que a gente estava olhando, na verdade, para a nossa alma, para o nosso espírito. E quando a gente quebrava o espelho com a nossa imagem refletida, nós estávamos fragmentando a nossa própria alma. E isso ia dar para a gente sérios problemas, em particular de saúde, porque com a nossa alma fragmentada, isso dava abertura para várias coisas acontecerem. Quem estudou isso de forma mística no período medieval foram os scryers. Esse termo scryer, ele é nada mais do que um adivinho. Os scryers levavam a questão da mancia com espelhos, que eu já esqueci o nome, da mancia com espelhos para qualquer elemento reflexivo. Então não era na verdade só um espelho. Qualquer coisa que refletisse uma imagem poderia servir como uma espécie de condutor da sua mancia, uma forma de ler o espírito da pessoa. E isso era tão legal que uns scryers mais antigos, os speculari, como cita John of Salisbury no seu Polycratius, fala que você colocar uma pessoa na sua frente e olhar os olhos dessa pessoa, por ser uma superfície reflexiva, permitia com que você usasse uma mancia através do espelho. Seria a mesma coisa. Daí a gente nasce a história do os olhos é a alma, né? A janela da alma, porque tudo isso vem dos scryers, vem da captromancia, né? Da mancia através dos espelhos. Toda essa história que, inclusive, segundo o Polycratius, essa mancia ficou tão importante e tão usada durante a Idade Média que ela chegou a ser motivo para queimar as pessoas na fogueira. Eu não preciso falar para vocês que o John Dee, que é uma Idade Média tardia, também usava um tipo de captomancia, né? Ele usava uma bola de cristal que nada mais é do que uma superfície reflexiva. O Polycratius, ele fala pra gente também que existia uma história, né, dentro desse livro, que uma pessoa em particular foi atacada por diversas adagas, facas, espadas e outras coisas que eram objetos reflexivos e que acabaram atacando ele ao longo de sua mancia. Agora, uma coisa muito importante que também está levantada nesse primeiro livro que eu citei é a respeito da nossa mentalidade. E eu vou abordar isso agora na segunda parte do vídeo, porque isso tem tudo a ver com a minha conclusão. Olha só. Quando nós estamos falando de captromancia, do olhar para uma superfície reflexiva, que não necessariamente é um espelho, para a gente ver o futuro ou ver alguma coisa do presente, enfim, fazer uma mancia a respeito do que está acontecendo ali, nós estamos brincando com uma área muito específica da nossa mente, que é conhecida como ponto de quebra. Na verdade, a gente está brincando com uma área muito sensível do nosso consciente. A gente tem muitas brincadeiras em ordens herméticas que vão mexer exatamente com a mesma coisa que uma captromancia mexe, que é fazer você entrar em estado de gnose a partir do observar de uma determinada ação que quebra o paradigma atual da sua vida. Isso quer dizer basicamente que quando você olha a sua imagem no espelho, você está fazendo uma coisa que você não costuma fazer com frequência, pelo menos não na Idade Média, e nem com certa exatidão. Os espelhos, em primeiro lugar, eles nasceram a partir de superfícies de cobre, né, ou de superfícies de bronze, onde as pessoas se olhavam e tinham uma certa perspectiva de quem eles eram. Claro, tinham os lagos, rios, essas coisas todas, mas eu estou falando de objetos feitos pelo homem, tá? Então as pessoas se olhavam naquela situação. Imagina assim, você está, sei lá, no Egito Antigo, à noite, no seu palácio, né?
ou no seu casebre, iluminado de repente por uma fogueira. Você tem na sua frente um espelho de bronze. Quem tem panela de bronze já deve ter visto isso. Quando você olha, você se vê de um jeito meio fugidio, e tudo atrás de você fica da mesma forma, fugidia. Fica estranho do jeito que está. E parece que coisas acontecem. Se você olhar para essa superfície por muito tempo, você vai entrar no que a gente chama de estado de gnose, que é aquele estado de bobolhando, sabe? E isso acontece de diversas outras formas. Quando você olha para uma fumaça de incenso, por exemplo, você entra num estado muito particular e muito parecido com isso. E isso vai levar você a certos estados mentais muito próximos da hipnose, que na verdade seria mais uma auto-hipnose. Ou seja, seu ponto de quebra de consciência, ele acaba descendo por algum motivo, porque você está se sentindo muito confortável, enfim, por N motivos. E quando esse ponto de quebra desce para esse ponto, e a inconsciência, a consciência acaba penetrando um pouco da inconsciência, você entra nesse estado de hipnose, onde várias coisas do seu subconsciente são trazidos à tona. É aí que o hipnólogo trabalha. O hipnólogo vai trabalhar esse ponto de quebra para trazer as coisas do seu inconsciente para fora, sem que você perceba, e você dê asas a essa imaginação, porque isso na verdade te dá conforto. Quando você olha no espelho e se vê lá, você de repente, dependendo do tempo que você olha e da forma que você está observando isso, você também faz o seu ponto de quebra cair. E isso não sou eu que estou falando, tá? Isso são estudos do próprio The Interaction to Symbol lá que eu falei para vocês no começo. Isso acontece e te faz entrar numa auto-hipnose. Quando essa auto-hipnose acontece, várias coisas passam na sua cabeça. Agora o importante é você saber que como você está entrando em auto-hipnose, você está num estado muito próximo da gnose, como eu falei para vocês. E é muito difícil da gente separar para aquelas mentes que são mais puras, mais incautas, mais inocentes, como eu defendi no começo. O que é real do que é imaginário. Nesse momento, se a gente ainda pegar os famosos oráculos gregos, né, onde faziam-se uso de certas substâncias alucinógenas, é um passo muito fácil e muito grande para você chegar ao auto-engano ou até você fazer profecias. E você pode me perguntar agora, mas Nino, nós temos diversos relatos de profecias lá do povo grego que funcionaram. E eu vou falar para você, temos. Assim como eu já fiz várias profecias que funcionaram. Só que isso não quer dizer que eu sou um profeta. Só quer dizer que eu agi com a lógica. E de 100 profecias que eu fizer, pelo menos uma eu vou acertar. E o que acontece geralmente é que essa uma profecia vai ser multiplicada, enquanto as outras vão ser negligenciadas. É mais ou menos como eu falar para vocês, o ano que vem uma celebridade irá morrer. Com certeza uma celebridade irá morrer, porque existem várias celebridades e celebridades morrem, como nós, certo? Só que uma pessoa que de repente gosta de mim aqui no canal vai levar isso pra frente. E de repente, o ano que vem, quando uma celebridade morrer, ela vai pegar esse meu vídeo e falar, olha, o Nino previu que a celebridade morreu. Isso vai causar um efeito cascata nas pessoas que vai fazer com que elas acreditem que eu sou um profeta, quando na verdade eu só fiz um chute certeiro. Entendem o processo? A gente sabe que o oráculo de Delfos era muito bom, por quê? Nós temos vários relatos positivos. Mas e os relatos negativos? Quantos são? De milhares de pessoas que lá entravam, que lá passavam, nós temos alguns relatos positivos. Isso quer dizer que milhares de relatos são negativos. E a gente não tem isso anotado. Mas e hoje em dia, né? Hoje em dia algumas pessoas ainda usam a captromancia nos seus trabalhos. A gente vê pessoas, por exemplo, colocando espelhos negros dentro do triângulo de evocação da Goetia para falar com o seu Demon, né? Ou qualquer outra forma divinatória. Tem gente que coloca espelho até em altar de umbanda, eu já vi, ou que coloca um copinho. O terreiro mesmo que eu fui feito, o dirigente tinha um copinho da adivinhação. Era assim que eles chamavam, um copinho da adivinhação, que tinha água, que ele olhava lá, para isso ajudar ele a falar, o pai, mãe de cabeça, sei lá o que ele fazia nisso na verdade, mas era uma fantasia bonita. Isso daí, Nino, o que acontece? Acontece que o espelho, como eu falei para vocês, é um indutor de hipnose, tá? Então, quando a gente está fazendo, imagina você, um espelho negro na sua frente, que é uma superfície não tão boa na questão de reflexo. Ela vai te mostrar, mas vai mostrar uma série de imagens fugidias. Imagina que você está fazendo um rito de Goetia decente. Então você está a meia luz, com algumas velas acesas, né, iluminado por velas de cera, ou não de parafina, né, porque
Se você quer fazer uma goetia decente, que nem está no livro, então vamos fazer a goetia decente, que nem está no livro. Velas de cera, né? Que não são velas que iluminam direito e iluminam com luz amarela por causa da cera. Lá na frente está o seu espelho. Você está afastado desse espelho, fazendo suas evocações. Nesse momento, a sua autoindução já te leva a sentir algumas coisas. Você está induzido a sentir, o que não é ruim. Isso faz parte do paradigma mágico da goetia, beleza? Quando você está neste paradigma mágico, sentindo alguma coisa que você se levou a sentir, você olha para o espelho à frente e vê imagens aparecendo. Essas imagens, basicamente, são oriundas do reflexo, do lugar mal iluminado e da cera da vela, que não é uma... Como é cera de vela, não é parafina, a vela não fica com a chama estática. A chama fica balançante por causa dos componentes da própria cera. E aí você vai ver várias imagens lá se manifestando. E aí você lê ou não aquilo, de acordo com a hipnose que você se deixou levar. Isso eu quero deixar bem claro que de forma nenhuma nega ou atesta o uso da goetia. Isso é só a interpretação fria de um mago estudioso da mente, hermetista, a respeito do fenômeno do uso do espelho negro dentro de um ritual de goetia. Essa mesma situação acontece na Wicca, na Umbanda e em todos os outros lugares onde a gente vai entrar em contato com espelhos. Nada mais é do que uma autoindução do mago, ou do bruxo, ou do feiticeiro, com aquele objeto à sua frente, com a energia do rito que está acontecendo. É muito similar, na verdade, ao uso do ayahuasca dentro ou fora de um rito. Se você usar a ayahuasca fora do rito, você vai alucinar, porque o ayahuasca é uma droga alucinógena. Só que você não vai ter nenhuma das experiências divinas que você tem dentro de um rito. Por quê? Porque você não se induziu àquilo. As experiências enteógenas do alucinógeno ayahuasca só acontecem porque você está induzido àquilo. Tem tambor, tem música, tem um ambiente, tem as pessoas falando, tem um monte de coisa que te levam para aquele lugar. Assim como acontece no rito de Umbanda. Quando você toma ayahuasca fora disso, é só uma droga. Bom, era isso que eu queria trazer hoje pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Foi um tema bacaninha de ter pesquisado, porque me deu essa nostalgia dos meus primeiros tempos em The Ordem. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, curte e compartilhe os vídeos pela rede social. Coloca seu comentário aqui embaixo falando o que você achou, positivo ou negativo, não importa, tá? Pra mim é legal as duas coisas. Os positivos eu aprendo com eles, os negativos eu também aprendo com eles. Se você gostou muito, ajuda o canal a crescer em apoia.se/Nino Denani, porque de alguma forma esse aqui é meu trabalho. Então quando vocês me ajudam, eu tenho mais tempo para fazer essas coisas. Não esqueçam do Nino on the Road, se você tiver em alguma das capitais lá usadas, quer saber qual capital que é, entra aqui em ninodenani.com.br. Eu espero que vocês sejam pessoas maravilhosas daqui pra frente, espero que a sua semana seja ótima e tchau! Segundo lugar, o vídeo de hoje a gente vai falar sobre cleptomania. Em segundo lugar, o vídeo de hoje nós vamos falar sobre captromancia, enoptromancia ou catoptromancia, que é a magia com espelhos. Vem dessa mancia através dos espelhos, eu vou ver o nome, peraí. Captromancia. Captromancia, eu vou falar cleptomancia, acho que o resto do vídeo.